Olá, bem-vindo à porção diária de grego. Eu sou João Paulo e hoje vamos para o nosso texto em Filemão, versículo 14. Tá? Começando lá o texto. Coris, de, tes, ses, gnomes, uden, ethélesa, poiesai, rina, me, ros, kata, ananken, to agathon, su, e, alá, kata, ecusion. Esse nosso versículo de hoje. E ele principia com coris, que é fora de ou sem, né, uma preposição, coris. Tem o de sempre vem depois, né, aquela partícula que vem depois. E ela geralmente vai falar no entanto, entretanto. Então seria entretanto, sem. Aí o tes gnomes está junto. E aqui tem o ses, né? Tes gnomes. Consentimento gnomes, né? O consentimento. E aqui ses, seu. De ti, né? Sem, entretanto, sem o seu consentimento. Aqui tem um negativo, uden. Uden é um negativo, nada, né? Nenhuma coisa, nada. Tá no acusativo negativo. É neutro, né? E aí ele tem o verbo aqui, ethélesa. Aqui você já consegue ver algumas coisas, ó. Aqui você nota o verbo, né? Que é o verbo thelo. Verbo querer. Ele tem a terminação aqui, ó, sigma alfa, clássica do auristo, e ainda começa com o eta aqui, né, demonstrando isso. Então, o ethélesa vai ser o auristo, e aqui é primeira pessoa do singular, tá bom? Auristo do indicativo ativo, primeira pessoa do singular, verbo querer. Então, é que eu, do verbo querer, ele vai ser eu quis. Tá joia? Eu quis. E aí vem algo que no português também é natural, que é o infinitivo. Poiesai. E do verbo poiel, tá? E o verbo poiel, verbo fazer, ele vai ter o infinitivo dele no presente, mas isso aqui é um infinitivo auristo. Então, no grego, cada classificação verbal, cada conjugação verbal,
ela tem o seu próprio infinitivo. E aqui o poiesai está ligado com ethélesa, né? Ethélesa poiesai, que é o... A gente vai traduzir como fazer mesmo, tá? Mas ele tá junto esses dois. Vamos ver essa parte então. Coris de teses gnomen, entretanto, sem o seu consentimento, uden ethélesa poiesai, nada eu quis fazer, tá bom? Essa então é a primeira frase, primeira parte da nossa oração, né? Olha isso aqui. Aí ele vai ter então o rina, que vai ser uma preposição aqui seria de causal ou de uma preposição. Ele vai ligar essa frase, né, como um resultado, mas aqui ele está dando uma explicação, uma explicativa, na verdade, né? Ele não quis fazer nada sem o consentimento dele, né, do Filemon, a partir do texto que a gente estava vendo. E aí aqui tem a partícula negativa, que é o mé. Mé você vai ver bastante, ó. É não, simplesmente não, tá? O mé, não. Ros é o como ou quando, tá joia? E aí ele vai ter esse katá. Olha só que interessante. Ele vai ter aqui um katá, katá, ananken, katá e kusion, tá bom? Katá, katá. Então a gente vai notar que isso aqui vai ser o core, né, a parte rígida, interessante do nosso texto. Então, não como, e aqui, kata ananken. Kata seria de acordo com, né? Ananken é a ideia de você fazer algo compelido, não por obrigação, não como por obrigação, né? E aí ele vai falar, mas o alá, né? Alá é uma partícula que ela dá o confronto, uma conjunção adversativa forte, né? E então ele fala não, aqui não como por obrigação, alá, mas por ecusion, ou seja, kata ecusion voluntariamente, né, por boa vontade. Então ele vai traçar essa comparação aqui da obrigação e da voluntariedade, e a gente vai chegar no verbo, ou no nominativo. O nominativo dessa segunda frase aqui, pega essa segunda frase aqui, ó. Nominativo, lembra que é o sujeito, né? O nominativo está aqui, ó. To agathon su. To agathon está no nominativo, é neutro. Você sabe, to agathon su, seu. E aí o que é agathon? Agathon é o bem, né? A bondade. E ele está pegando essa bondade aqui como sujeito, a fim de que a sua bondade, o seu beneplácito, o seu benefício, e aqui esse eta invocado aqui, ele tem um monte de coisa, né? É um eta, e ele tem um iota subscrito, vai ter uma aspiração branda, acento circunflexo. Parece um monte de coisa, né? Mas esse eta aqui nada menos do que a terceira pessoa do singular, do verbo eimi, no subjuntivo, tá bom? Subjuntivo. Então, está falando que o seu bem não fosse como por obrigação, mas por voluntariedade. Tá bom? Então ele vai ligar essas duas frases aí com rina, a fim de que o seu benefício não fosse imposto, mas
fosse algo que você fizesse voluntariamente. Vamos voltar então para ver o versículo todo? Ó, coris de te ses gnomen. Entretanto, sem o seu consentimento, uden, nada, ethelesa poiesai, quis fazer, nada eu quis fazer. Entretanto, sem o seu consentimento, eu nada quis fazer, a fim de que a sua bondade não fosse como por obrigação, né? Ou fosse aqui, mas fosse de boa vontade. Tá bom? Vamos ler então em grego. Coris de te ses gnomen uden ethelesa poiesai, hina mehos kata ananken togathon su, e alá kata ekusion.